Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Arthur Bernardo, esse é o canal Aula de Roteiro e a gente hoje está fazendo uma tier list muito interessante que é imaginar se algumas séries americanas, britânicas de língua inglesa se elas seriam ótimas novelas, né? E se fossem novelas da grade da Globo, quais novelas elas seriam? Se seria das 6, seria das 7, seria das 8? Hoje a gente está pensando isso. Tá? Se você gosta do nosso tipo de canal, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, porque isso ajuda sempre outra pessoa a assistir o nosso vídeo. Tá? Isso também faz com que você também receba mais esse tipo de conteúdo. Então, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Então, a dinâmica é simples. A gente tem aqui a tier list, e a gente separou os 3 horários principais da grade da Rede Globo. Horário das 9, das 7 e das 6. E a gente tem aqui algumas séries muito famosas e a gente vai pensar quais seriam os horários ideais para esse conteúdo passar caso fossem novelas, né? Caso fosse uma novela. Primeiro, como funciona cada um dos horários. Geralmente o horário das 6 são tramas mais de época. São tramas em que a gente pensa uma coisinha mais leve, está chegando em casa, cafezinho com bolinho. Quando a gente fala de horário das 7, a gente está falando de uma comédia, uma coisa mais descontraída, o pessoal chegando em casa, do trabalho. E às 9 horas, um drama mais profundo, uma questão social mais relevante, uma coisa desse sentido. Então, vamos começar. Eu tenho aqui uma série que foi, de certa forma, um enorme sucesso, que é a Família Soprano. Eu acho que Família Soprano seria das 9. Né? Eu vou começar assim. Família Soprano seria uma novela das 9. Eu acho que não tem como uma Família Soprano passar às 6 horas da tarde ou às 7 horas da noite. Porque eu acho que o Família Soprano está falando de crime organizado. Então, mesmo sendo um assunto mais polêmico, mesmo sendo uma questão mais difícil de ser trabalhada, assim, dramaturgicamente falando, eu acho que o horário das 9 permitiria mais que você falasse desse assunto. Né? Não sei como é que se encaixaria numa novela, mas eu acho que tudo, série, novela, muita coisa é melodrama. Se você pegar o próprio Game of Thrones, que eu já vou trazer aqui, Game of Thrones é melodrama puro, né? Várias séries se encaixam muito no perfil do melodrama. Então, Game of Thrones, eu acho que... Já pensou um Game of Thrones no horário das 6 horas da tarde? Tomando um cafezinho? Game of Thrones, sem sombra de dúvidas, uma novela das 9. Tá? Eu acho que aqui a gente poderia até abrir uma exceção e colocar ele no horário das 11, né? Uma superprodução maior, ter uma coisa de dragão, e fora a luxúria que tem no Game of Thrones. Mas eu acho que Game of Thrones seria mais uma novela das 9. Eu acho que muitos aqui seriam novelas das 9, mas eu vou tentar trazer aqui alguns para os outros horários. This Is Us. This Is Us me lembra muito Lícia Manso, me lembra muito A Vida da Gente, me lembra muito Sete Vidas, então eu acho que poderia ser uma novela das 6, apesar de ser um dramalhão, né? Ser uma coisa bem profunda. Eu imagino muito você tomando um cafezinho, comendo um bolinho, né? Vendo uma novela chamada This Is Us. Então, eu acredito que seria uma boa novela das 6, nesse sentido, tá? Eu acho que This Is Us se encaixa perfeitamente no horário das 6. Ted Lasso. Ted Lasso, eu acho que é uma novela das 7, né? Uma comédia, assim, cativante. Treinador de futebol ali. Eu acho que podia ter uma... É um tema engraçado que as pessoas não investem tanto em telenovela. Teve a Avenida Brasil, que investiu nos temas de futebol e tal. Mas eu acho que o tema futebolístico pode dar bons resultados. Eu acho que, principalmente no Brasil, você falar de futebol é uma coisa muito natural do brasileiro, né? O brasileiro ama futebol. Então eu acho que Ted Lasso poderia ser tanto uma novela das 7 como uma novela das 9. Mas como tem comédia, eu acho que seria uma boa novela das 7. É engraçado como que
É um tema muito recorrente no cotidiano do brasileiro e a gente não fala muito disso aqui. Curioso. Mad Men, minha série favorita. Mad Men seria uma novela das 9. Mad Men são questões muito profundas de construção de personagem. Eu acho que é uma aula de roteiro. Eu consigo imaginar o Mad Men escrito brilhantemente pelo Gilberto Braga. Eu acho que o Mad Men se encaixa muito nesse perfil de novela das 8, mesmo sendo uma coisa de época. Eu acho que se encaixa mais no horário das 9. Eu lembro que eu assisti Mad Men em 2017, vi toda a série sem parar, eu via um episódio por dia. E foi como se eu estivesse assistindo uma novela. Fiquei muito vidrado assim no Mad Men. Eu acho bem novelesco, assim. Imagina o Donald Draper sendo interpretado pelo Rodrigo Lombardi. Talvez a... Imagina a Letícia Colin agora que ela tá fazendo a Zélia em Garota do Momento. Eu acho que a Letícia Colin poderia fazer muito bem a Beth Draper, a esposa do Don Draper. Imagina alguém, por exemplo, Flávia Alessandra poderia fazer muito bem. Esqueci o nome dela. A que trabalha no escritório, não é a Peg. A Joan, lembrei, a Joan. Imagina a Flávia Alessandra fazendo a Joan. Tem vários atores ali que eu consigo imaginar no cenário brasileiro, assim. Quem que poderia fazer a Peg? Deixa nos comentários aí quem vocês acham que poderia fazer a Peg em Mad Men, se fosse uma novela no Brasil. Tá? Talvez a Leandra Leal. Leandra Leal faria uma boa Peg Olson. Peg é uma personagem importantíssima. Mas vamos que vamos seguindo. Agora, The Office. Gente, The Office é a novela das 7. Sem sombra de dúvidas. Comédia muito aleatória. Eu consigo imaginar o The Office bem cara do Carlos Lombardi, sabe? Uma comédia bem farofa do horário das 7. Eu acho que seria uma boa novela, né? Creio que também Hacks seria uma boa novela das 7. Mas eu consigo imaginar Hacks passando no horário das 6. Não sei se Hacks seria no horário das 6 ou das 7. Eu vou botar nas 7 horas. Hacks seria uma novela das 7. Porque é aquela coisa da roteirista que tem que escrever para uma comediante que já está na terceira idade, e ela se sente... E ela tem a questão do envelhecimento, que a grande mídia está esquecendo dela. Eu acho que a gente poderia pensar no Marlete Salles fazendo... se não me engano, o nome dela é Débora, estou ruim de nome hoje. Mas Marlete Salles poderia fazer ela, Suzana Vieira poderia interpretá-la, esse papel da comediante. Enquanto a roteirista, quem poderia ser a roteirista? Ai, meu Deus. Uma Natália Dill, talvez. Não sei. Tô pensando aqui por alto. Mas seria uma boa história. How to Get Away with Murder. Como defender um assassino. Seria a novela das 9. Mistério. Poderia ser uma coisa bem Silvio de Abreu. Uma coisa misteriosa, assim, um suspense, né? Que movimentasse a gente ao longo dos episódios, ao longo dos capítulos. E aí a gente poderia pensar na Thaís Araújo fazendo a Annalise, né? Thaís Araújo iria brilhar muito nesse papel. Assim como Scandal também traria uma outra camada se fosse uma novela. Eu acho que Scandal poderia ser uma novela das 9 também. Eu acho que a maioria aqui vai ser novela das 9, gente. Mas Scandal poderia ser uma boa novela das 9. Poderia ser a Sharon Menezes, por exemplo, fazendo esse papel. Eu acho interessante o Scandal ser uma novela das 9 porque tem aquela coisa... Tem o suspense bem trabalhado ali naquela trama, naquele ritmo frenético que tem a série. Mas eu acho que se fosse uma novela também... Eu imagino o Scandal dando bastante audiência. O que vocês acham? Não sei, né? Emily em Paris. Novela das 6. Eu acho que Emily em Paris é muito fofinho, muito charmosinho. Tem os seus prós, né?
tem seu lado positivo, assim, no sentido dramático, de ser uma coisa muito... aquela coisa feel good, né? Comédia feel good, aquela coisa bem leve de se assistir, mas eu acho que, no geral, seria uma novela das 6. Né? Orange is the New Black. Será que Orange is the New Black seria, sei lá, uma comédia de Aguinaldo Silva no horário das 9? Não sei, eu consigo imaginar Orange is the New Black com uma cara de Aguinaldo Silva, hein? Tipo uma coisa assim meio levado pro canastrão. Eu gosto muito do Aguinaldo, tá? Não tô dizendo que ele escreve ruim, ele escreve muito bem, adoro o Aguinaldo Silva, sou fã dele. Cresci assistindo as novelas do Aguinaldo. Eu acho que combina muito o estilo de escrita do Aguinaldo com Orange is the New Black, mas também acho que é uma novela das 7, assim, eu acho que seria aquela coisa... seria voltado para uma coisa mais pastelona, talvez, não sei, saudoso Josh Fernando dirigindo. Eu não sei, eu tô viajando aqui, mas eu acho que Orange is the New Black seria interessante na hora das 7. Será? The Crown. The Crown é uma trama de época, mas tem muita coisa política ali, tem muita coisa envolvida. E o horário das 6 também já teve muita coisa política. Já teve. Eu ia botar nas 9, tá? The Crown. Eu ia botar The Crown como uma novela das 9. Mas eu acho que no horário das 6 combina muito, porque a gente já teve tramas como Ciranda de Pedra, a gente já teve tramas como Lado a Lado, que trabalhavam questões mais políticas. E aí uma trama histórica, né? Que você conta a história em 3 fases. Né? Quem poderia fazer a Rainha da Inglaterra, né? Pensar numa coisa aqui mais, talvez, por exemplo, Bianca Bin faria a primeira... Se bem que eu acho que a Claire Foy é um pouquinho parecida com a Bianca Bin. E aí, talvez a Bianca Bin, na fase jovem, na meia-idade, talvez a Glória Pires. Na terceira idade, talvez a Natália Timberg, não sei. Seria uma ordem assim de atrizes para fazer a Elizabeth. Mas eu acho que tem tantas outras no horário das 9 e das 7, eu acho que poderia ser uma novela das 6, The Crown. Tá aí, eu vou botar das 6. Se eu estiver errado, vocês me perdoem. Yellowstone. Yellowstone, eu já acho que é a novela das 9, né? Tem uma disputa ali bem profunda em relação às terras. Eu acho que envolve questões sociais também. E é um estilo de vida que chama a atenção. Tem uma trama que a gente fica querendo saber mais, que a gente fica querendo assistir mais e mais e mais e mais e mais. Mas eu acho que Yellowstone seria assim, um novelão das 9, assim, bem Benedito Rui Barbosa, sabe? Aquelas coisas assim, meio Rei do Gado, Renascer. Acho que novela das 9. How I Met Your Mother seria uma novela das 7. Nem vou me prolongar muito, porque eu acho que seria um novelão das 7, né? Comédia pura, sem muitos pudores. Assim como eu acho que Friends seria um novelaço das 7 horas. Eu imagino Friends como um fenômeno das 7 horas. Tipo assim, as pessoas correm pra casa pra assistir Friends, sabe? Então, tipo assim, desesperado, bota aí na Globo que tá passando Friends, vambora. E acho que o Friends, ele tem essa coisa feel good, né? Tem aquela coisa de você se sentir bem assistindo Friends. Eu acho que hoje em dia tá muito na moda você não gostar de Friends. Eu acho que isso é um erro. Friends é uma série atemporal. É uma série que você pode assistir em vários momentos da sua vida. Eu, por incrível que pareça, eu acredito que Friends esteve à frente do seu tempo em muitas questões. Por exemplo, em pleno 94, botar um casal lésbico, né? E o Ross aceitar que a esposa dele trocou ele por uma outra mulher. Eu acho isso interessante, eu gosto muito da série. E deixa nos comentários quem estava certo, Ross ou Rachel, em relação a dar um tempo. E por último, mas não menos importante, Breaking Bad. Breaking Bad, novela das 9. Novela das 9 sem tirar nem pôr. Tema... Eu acho que seria uma grande novela de Glória Pérez, sabia? Breaking Bad. Porque tem a polêmica
A polêmica do professor de química que começa a traficar metanfetamina para deixar dinheiro para a família depois que ele morrer de câncer. É uma trama bem Glória Pérez. Aí tem também o deserto, tem a questão do combate ao narcotráfico. Eu acho que Breaking Bad teria tudo para ser uma novela bem amarrada das 9. Poderia investir até em outros núcleos também por ser uma novela, mas seria uma boa novela das 9 também. Gostei, eu acho que eu vou fazer uma parte 2, vou fazer com outras séries também. Deixa aqui nos comentários se você gostou das nossas colocações. Deixa aqui nos comentários quais séries a gente poderia colocar aqui na próxima tier list, quais séries poderiam ser grandes novelas e em quais horários elas seriam, tá? Mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para receber mais esse tipo de conteúdo e ajudar o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.